Fala galera, sejam muito bem-vindos à Semana da Educação Física. Eu sou o Raiká, criador do Hitbox. E olha, eu não sei se você sabe, mas no meu 5º semestre de faculdade eu já recebia mais do que os professores da minha faculdade, trabalhando apenas 2 horas por dia. E nessa série de vídeos eu vou te ensinar como eu fiz mais de 20 mil reais em apenas um dia vendendo treinos online, vendendo treinos para as pessoas fazerem em casa. E olha, eu vou te falar uma coisa, hoje em dia eu faço muito mais do que isso. Eu fiz 20 mil reais, esses 20 mil reais em um dia, quando eu tinha apenas 20 mil seguidores no Instagram do Hitbox. Hoje já são quase 400 mil seguidores. E uma das maiores provas disso que eu tenho é essa placa aqui, ó. 6 dígitos em 7 dias. O que são 6 dígitos em 7 dias? Essa placa mostra, isso aqui é um troféu. Ele mostra que eu fiz mais de 100 mil reais em 7 dias. E na verdade não foi nem em 7 dias, foi mais de 100 mil reais em um dia. Só que lá não tem placa para quem faz em um dia, só tem para quem faz em todo o período de 7 dias. E na primeira hora eu fiz mais de 60 mil reais. E no final do dia deu um total de 105 mil reais. E olha, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para você ganhar dinheiro na internet com treinos online. Eu sei que é um momento onde o digital está crescendo muito e é possível você ganhar muito dinheiro desde que você saiba como. E olha, eu trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos, fui gerente da loja Centauro dentro de um shopping aqui em Brasília e lá eu aprendi muito sobre estratégias de venda. Aprendi muito sobre como alcançar pessoas e como vender pessoas, como treinar a equipe, como desenvolver estratégias que vendem, que fazem as pessoas comprarem. E foi lá onde surgiu esse meu desejo de começar a empreender. Saí de lá, abri uma empresa, fali, saí dessa empresa que era minha, que faliu, fui trabalhar com sushi e também cheguei à gerência. E lá eu aprendi mais um pouco sobre vendas, sobre negócios, sobre como gerir uma empresa, sobre como gerir um negócio. E hoje nós estamos aqui no Hitbox. Depois que eu saí de lá, eu falei mais uma vez que eu abri o meu próprio restaurante e depois eu comecei a estudar educação física. Eu tinha o pensamento assim, cara, se até os meus 24 anos eu não consegui ser empresário, e olha, com 24 anos já tinha meu restaurante de sushi, agora eu vou estudar. Tô cansado de tentar empreender e não dá certo. E aí comecei a estudar educação física. E olha, é uma área onde tem muitos profissionais, mas poucos profissionais qualificados suficientemente. Infelizmente, na área de educação física, os profissionais acham que quanto mais currículo ele tem, quanto mais cursos ele tem, mais dinheiro ele vai ganhar. E é exatamente o contrário. Você não precisa fazer uma imensidão de coisas. Você não precisa ser professor de dança, de hitbox, de funcional, personal, de spinner para você ganhar dinheiro. Você precisa ser muito bom em uma única coisa e estudar as variáveis dessa coisa. Então, cara, vamos supor que você seja um coach de hitbox, tá? Coach de hitbox é o quê? É uma modalidade de treinamento, beleza. O foco é o quê? Emagrecimento. Então você tem que focar em fazer um curso de emagrecimento. Depois, ao invés de você fazer um curso de musculação, você tem que focar o quê? Em fazer um curso de marketing, para você entender como vender as suas aulas para as pessoas. Isso serve se você for personal, isso serve se você for professor de dança, isso serve para se você for professor de pilates. Fiz um curso de marketing, caramba, agora eu vou fazer um curso de vendas. Agora eu vou fazer um curso de Instagram. Agora eu vou fazer um curso de YouTube. Por quê? Porque tudo isso aqui está ao redor daquilo que você escolheu fazer. E o erro dos profissionais é que eles vão criando vários pontos. Aqui está o hitbox, aqui está o funcional, aqui está a dança, aqui está a musculação, aqui está o personal trainer. E ele não consegue ser bom em nada. E eu estou lendo um livro muito bom. O nome do livro é A Única Coisa. E ele fala assim, olha, se você quer fazer muitas coisas de uma vez, você nunca vai ser bom em nada. Por quê? Porque você não consegue colocar energia em uma única coisa. E se aprofundar naquilo a ponto de ser muito bom. E foi assim que o Hitbox surgiu. Eu era professor de dança e eu só dava aula de dança. Eu me esmerei tanto na dança que, cara, eu comecei a identificar os erros do meu público, o problema que o meu público tinha.
E eu vi que ali tinha uma necessidade das pessoas emagrecerem e não conseguiam porque a dança não tem esse foco. A dança tem um foco lúdico. Eu vi que as pessoas queriam dançar e não conseguiam porque não tinha muita coordenação motora. Então eu falei, vou desenvolver uma modalidade onde as pessoas consigam emagrecer sem precisar ter coordenação motora e ainda assim continuar se divertindo. E foi quando surgiu o Hitbox. Então, você precisa focar. E eu peguei, ensinei isso que eu vou ensinar para vocês durante esses 3 dias para os profissionais de educação física do Hitbox, para os meus coaches. E eu vou te falar, em menos de uma semana, vários começaram a fazer R$2.000. Em menos de uma semana. Antes de eu ensinar qualquer coisa para os profissionais externos, eu ensino para os meus coaches de Hitbox, os professores do meu programa que estão dentro das academias, e eles estão ganhando bastante dinheiro com isso. Aí talvez você me pergunte, mas Raiká, por que você está decidindo ensinar isso? Porque, cara, eu sempre ajudo muito as pessoas, independente de quem seja. Eu tenho alguns amigos que têm salão de beleza, eu tenho amigos que têm academia, e eu sento e eu ensino ele como fazer dinheiro na internet, como aumentar o volume deles, da turma dele presencial. E hoje você vai entender um pouco desse universo, porque é o seguinte, não é só vender. Você vai descobrir aqui que tem um mundo por trás da venda antes de você chegar a ter os resultados que você quer. E eu comecei a vender isso para as pessoas, eu tenho vários coaches no Brasil, ensinei isso para os meus coaches, eles começaram a fazer dinheiro. Mas antes disso, eu já vendi o meu programa de treinamento em casa. E eu mostrei para as pessoas o quão importante é elas praticarem atividade física. Isso que eu vou te ensinar, você vai poder aplicar para a sua turma física, vai poder aplicar na internet e você vai ganhar muito dinheiro. Uma coisa que você, profissional de educação física, precisa entender é que você não vai simplesmente oferecer o seu serviço. Tem todo um universo por trás antes de você chegar a fazer R$20.000. E olha, você pode fazer R$20.000 com turma física, você pode fazer R$20.000 com turma online, depende de como você vai usar as estratégias. Se você orquestrar bem, você consegue isso de forma tranquila. Eu, no meu 5º semestre de educação física, eu já fazia mais de R$10.000 por mês, trabalhando 2 horas por dia. E eu usava bastante dessas técnicas aqui. Depois que eu lancei o Hitbox, eu comecei a faturar muito mais. E aqui está um dos exemplos, mais uma vez, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Isso aqui foi R$100.000 em apenas 7 dias. Na verdade, eu fiz R$100.000 em um dia e R$115.000 durante 7 dias, beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto. Pega aí caneta e papel, o primeiro ponto que você, profissional de educação física, precisa entender. Você precisa entender que você tem um público, certo? As pessoas, você é profissional de educação física, você vende saúde, vende treinamento, etc. Mas as pessoas só vão comprar de você se você mostrar que aquilo é uma oportunidade. Tem que mostrar para as pessoas por que isso é uma oportunidade. Por que é importante que ela compre de você. Não adianta nada você ser, sei lá, pós-graduado, ter mestrado e, cara, ser muito bom em treinamento, muito bom em fazer as pessoas emagrecerem ou muito bom em fazer as pessoas ganharem massa muscular, entender bem das técnicas de treinamento, se você não consegue mostrar para o seu cliente, para o seu aluno, para as pessoas que te acompanham, por que o seu produto é uma oportunidade. E eu vou te falar, a maioria dos profissionais de educação física estão pegando os frutos aqui de baixo, ó. A maioria. Aqui é uma árvore e aqui nós temos 3 tipos de público, ó. 1, 2, 3. E nessa árvore é como se tivesse alguns frutos, né? Nós temos os frutos debaixo da árvore. Os frutos debaixo da árvore são mais fáceis de pegar? Com certeza, algumas pessoas vão pegar com a mão. As outras, se subir num banquinho, conseguem pegar. É mais fácil. E da mesma forma para você vender as suas aulas, é mais fácil vender para essas pessoas aqui. Certo? Porque essas pessoas são as que sabem que precisam e querem. Elas sabem que precisam e querem. Então você fala assim, você quer treinar? Você quer emagrecer? Eu sou personal trainer. Eu sou professor de Hitbox. Eu sou professor de dança. Vem dançar comigo. Ela vai falar, verdade, eu gosto de dançar.
Ah, verdade, eu quero emagrecer. E aí elas vão fazer sua aula. Quantos de vocês já tiveram alunos assim? Eu garanto que muitos, porque aqui as pessoas já querem. Se elas verem que aquilo ali é uma oportunidade, que pode ser legal para ela já vai. Só que, qual é o problema daqui? O problema é que todos os profissionais de educação física estão alcançando apenas este público aqui. Aí aqui é onde os profissionais de educação física estão brigando por hora aula, onde um cobra 50 no personal e o outro cobra 45 para pegar aquele aluno. Na aula coletiva, um cobra 30, o outro cobra 25, 27, entendeu? Na aula de hitbox, um cobra 50, o outro cobra 47. Por quê? Porque vocês estão pegando esse público daqui. São as pessoas que sabem e que querem. Lógico que aqui você vai ter menos esforço. Só que esse público aqui, ele representa apenas 10% de todo o público que você tem disponível, de toda a população. Agora nós temos um segundo público. Aqui é como se tivesse alguns, né? A árvore, né? São os frutos aqui. Esses frutos são mais difíceis de ser alcançados? São, com certeza, porque está no meio da árvore. Talvez você precise pegar um pau, alguma coisa, para você derrubar esses frutos. E aqui é como se tivesse os seus alunos também. São as pessoas que precisam e procrastinam. São aquelas pessoas assim que falam, cara, eu preciso emagrecer, mas vou deixar para depois. Ah, eu preciso treinar, preciso fazer alguma coisa, mas agora não. E aí a pessoa vai adiando isso, vai adiando isso. E aqui eles são mais difíceis, por quê? Porque você precisa de uma argumentação para convencer essas pessoas. E nós temos o terceiro público, que é o que? O público do topo da árvore. Talvez você precisa não só de um pedaço de madeira, mas de uma vara maior, ou tacar uma pedra. E você precisa ter uma mira boa para derrubar os frutos aqui. Porque eles são mais difíceis de alcançar, são mais altos. Então são as pessoas que não sabem que precisam. E tem muitas pessoas, tem pessoas que acham que atividade física não é necessário. Tem pessoas que falam, não precisa disso, eu vivo bem assim. Só que você como profissional de educação física, você sabe que todo mundo precisa. E o que vai mudar se as pessoas vão comprar de você ou não, é se você mostrar para elas essa oportunidade. Aqui tem 10%, aqui está 30% das pessoas. Ou seja, 3 vezes mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais do que o público de baixo. E aqui em cima está o maior público ainda, está 60% das pessoas. E olha, 3 a cada 10 pessoas treinam somente. Ou seja, tem 7 pessoas sedentárias que você precisa convencê-las, e essas pessoas estão aqui. Então, como é que você vai convencer as pessoas? Mostrando para elas a oportunidade. Para de, na sua rede social, postar apenas, sei lá, foto sem camisa, foto da sua turma, foto do seu treino. Cara, você tem que postar isso, lógico, mas você tem que mostrar principalmente a oportunidade para as pessoas. Por quê que eu preciso treinar? Por que eu preciso treinar? Qual a importância do meu treino? Se eu não treinar, quais são os malefícios que isso vai me trazer? Eu posso ficar doente, eu posso, sei lá, desenvolver uma diabetes, um câncer. Você tem que mostrar isso para as pessoas e mostrar que, mais ainda, você tem a solução para esse problema das pessoas. Quanto mais profundidade você tiver em convencer as pessoas e mostrar essa oportunidade, mais elas vão comprar. É assim que eu faço aqui no Hitbox. Aqui no Hitbox, foi isso que eu fiz para fazer 20 mil reais. Eu mostrei para as pessoas a oportunidade. Eu falei, cara, vocês aqui, ó, tem essa oportunidade. Se você adquirir o Hitbox, você vai ter esse resultado, esse resultado, esse resultado. Não precisa fazer mais nada, só vem que eu vou te entregar resultado. E em um único dia eu fiz 100 mil reais, em um único dia eu fiz 20 mil reais, igual eu estou ensinando para vocês. Então, primeira coisa, você tem que mostrar para as pessoas o porquê que isso é uma oportunidade. Começa a fazer vídeo ensinando as pessoas sobre emagrecimento. Se você quer focar no emagrecimento, sobre musculação, sobre dar dicas de exercício, dicas de treino, dicas de emagrecimento. Tudo isso vai fazer você aumentar a sua autoridade e mostrar para as pessoas que você pode ter algo a ensinar a elas, porque elas vendo essa possibilidade que elas vão comprar de você. Vamos lá.
Uma outra coisa que atrapalha muito. As pessoas dão muitas aulas sem... Oxi. Pronto. Sem dinâmica. As aulas são chatas. Eu te falar, viu? O que tem de aulas? Aula chata. Aula monótona. Aula monótona, cara, isso aí não vai te ajudar. Olha, imagine só, hoje em dia, todo mundo dá aula basicamente das mesmas coisas. A galera só dá aula de HIIT, a galera só dá aula de musculação. Cara, é todo mundo dando aula da mesma coisa. Se você tem muita gente dando aula da mesma coisa, a concorrência é o quê? Maior, muito maior. E o pior, que a maioria dos treinos, cara, são sem dinâmica, não tem uma dinâmica. O fato do seu aluno ter que correr pra lá, ter que correr pra cá e tal, fazer um funcional, né, um treinamento funcional, isso não quer dizer que a sua aula é boa, sacou? Você precisa ter uma aula que você envolva o seu cliente, envolva o seu aluno. E eu costumo dizer que o segredo da sua aula não é a sua aula. Eu ensino isso para os meus coaches. O segredo da aula não é a aula. O segredo da aula está pós e pré-aula. É justamente a atenção que você dá para o seu aluno, é a forma com que você envolve o seu aluno, é a forma com que você lidar com as dores dele, com as dificuldades dele e com ele que vai fazer você ter turmas cheias ou não, que vai fazer você ganhar muito dinheiro ou não. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas não estão preocupadas com o quanto você sabe, mas com o quanto você se importa com ela. Então, para as pessoas, pouco importa se você tem uma pós, se você tem um mestrado. Cara, o que as pessoas querem é ver resultado. Se você é uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que entrega resultado, isso é que vai fazer a diferença. E não muda a direção. Cara, o que é mudar a direção, né? Mudar a direção do seu aluno é justamente a diversão. Você precisa entregar o resultado para o seu aluno de forma divertida. E divertir é mudar a direção do seu aluno. O seu treino precisa ser um treino tão bom, você precisa entregar o tão bom para o seu aluno que, cara, ele esqueça dos problemas dele lá fora. Então, às vezes, o aluno vai para a sua aula, vai para a academia, vai treinar contigo e você não tem uma boa comunicação com o aluno, não faz o seu aluno sorrir, você não tem uma boa dinâmica, isso pode atrapalhar muito você a ter resultado. Então, uma coisa que a gente se preocupa muito aqui no Hitbox é o quê? Que as aulas e os treinos sejam dinâmicos. É por isso que a gente usa música, é por isso que a gente tem um treinamento diferente. E olha, a galera que faz aula de Hitbox se apaixona. Por quê? Porque é dinâmico e entrega resultado. Como eu te falei, mais de 23 mil pessoas já emagreceram com o programa. E se você entrar lá no feed do Hitbox, tu vai ver um monte de antes e depois. E quanto mais você tiver isso, mais clientes você vai ter. E assim é no Hitbox. Quanto mais depoimentos a gente mostra, quanto mais antes e depois a gente mostra, mais pessoas acompanham a gente e mais pessoas seguem a gente. Uma outra coisa que os profissionais não se preocupam muito e que isso é um problema. Eles não entregam resultado. Cara, se você não entrega resultado, fica mais difícil de você conseguir vender. Se você é um profissional que você não entrega resultado para os seus alunos, fica mais difícil. Por exemplo, você treinaria, você como professor, você treinaria com um professor que não tem nenhum aluno como resultado? Alguns sim, alguns não. Mas as pessoas podem treinar contigo mesmo você não tendo resultado, e eu vou te mostrar como. Só que, se você entregar resultado, você vai ter muito mais aluno do que quem não tem. Se você ainda não tem, eu vou ensinar você o que fazer para você vender e ter resultado. Agora, tem muito professor que tem resultado. O que é resultado? É a transformação na vida do aluno. Muito professor que fez o aluno emagrecer, muito professor que fez o aluno desenvolver massa muscular e ele não sabe vender isso. Não adianta também você ter isso aqui e você não conseguir vender. Se você fizer isso, se você tiver e não souber, nada vai mudar. Nada. Se você não tiver resultados, fica mais difícil de você conseguir vender. Então a questão não é só você ter um método de treino para você vender. A questão é você saber como passar isso para as pessoas.
Aí você me pergunta, tá, Raika, mas então o que pode ser feito? E eu te digo, mudar. O que você pode fazer é mudar. Olha, eu sempre vou te dar o exemplo do Hitbox, porque pra mim é o melhor exemplo hoje, tá bom? Pra mim é uma modalidade que entrega muito resultado para as pessoas, de forma divertida e resultados reais. E as pessoas não precisam saber dançar. Nem os professores precisam saber dançar, nem os alunos precisam saber dançar, porque, cara, são treinos funcionais. É atividade de dia a dia, polichinelo, agachamento, salto, burpee. A pessoa não precisa de ter uma coordenação motora. O mínimo que a pessoa precisa ter é ritmo. A pessoa tendo ritmo, ela sabe. E a maioria das pessoas tem ritmo, porque a maioria consegue fazer um polichinelo. A maioria consegue fazer um polissapato. Então, por que como eu vendo o Hitbox, né? A minha ideia é essa, mostrar pra vocês como eu vendo o Hitbox pro público de casa, para as pessoas de casa. E aqui, nesse momento, né, nesse período de pandemia, os coaches de Hitbox não podem vender treinos online. Mas eu abri uma exceção para eles que eles podem fazer lives e montarem turmas online. E muitos deles estão faturando aí muito dinheiro com isso. Em menos de uma semana, vários faturou mais de R$2.000. E eu dei essa oportunidade para eles, por quê? Porque é um momento difícil, onde as academias estão fechadas. As academias estão todas fechadas e o profissional precisa ter dinheiro. E eu vou te falar, eles estão ganhando dinheiro. E por que eles estão conseguindo ganhar tanto dinheiro? Porque é o seguinte, Hitbox possui música. Música. E a música promove uma diversão. A música faz com que o treino seja mais lúdico, seja mais divertido, seja mais dinâmico. E o melhor, não é só a música. O treino é intenso, é um treino de alta intensidade baseado com o método HIIT. Então, a pessoa ela vai emagrecer e vai se divertir. E por isso que os coaches estão tendo tantos resultados. Porque eu vou te falar, treino online tem um monte dando. Tem um monte de professor agora, um monte de profissional de educação física distribuindo treino de graça. Um monte. Fala, vai lá, faz 20 agachamentos, vai lá, faz 10 burpee, repete isso tantas vezes. Se você for vender isso, provavelmente as pessoas não vão querer, não vão aderir muito. A chance de comprar é o quê? Menor. Agora por quê que o Hitbox se torna mais interessante? Porque é dinâmico, é mais lúdico. A aula parece uma aula de dança, mas não é uma aula de dança. O maior exemplo disso é a Aline Riscado, né? Fiz uma aula com a Aline Riscado amou. E agora ela faz live com o Hitbox todo sábado. Por quê? Por conta dessa dinâmica, é interessante, enche os olhos da pessoa, da pessoa que está fazendo, enche os olhos do aluno, é mais dinâmico, o aluno morre e o seu aluno ele quer morrer nos treinos. O aluno ele morre e ele está feliz. De forma rápida, em 20 minutinhos ele já está morrendo e a gente sabe que no treinamento HIIT você não precisa mais de 20, 30 minutos para entregar resultado. É muito melhor o seu aluno fazer 20 minutos de Hitbox, 30 minutinhos de Hitbox, de HIIT, do que fazer 50 minutos de caminhada, 50 minutos de corrida. Como vocês já sabem, porque vocês são profissionais, acelera o metabolismo HIIT, o Hitbox, ó, queima por até 48 horas, então vai fazer o seu aluno emagrecer mais rápido. E o melhor, resultado. Hitbox já tem resultado. Então, o que os professores fazem? Eles aproveitam os resultados que o Hitbox já tem e eles usam isso para vender as próprias aulas e as pessoas compram. Aí o que eu faço? Toda semana eu faço a live lá no Instagram do Hitbox e faz com que as pessoas entendam melhor como é a dinâmica da aula e, consequentemente, elas compram dos professores. E quando você vai vender, as pessoas não estão preocupadas, tipo, cara, elas estão preocupadas com muita coisa que você acha que elas estão preocupadas. As pessoas elas não querem fazer o abdominal, elas querem um abdômen tanquinho, então você não pode vender o abdominal. Você não pode mostrar para as pessoas que elas vão fazer abdominal. Tem que mostrar para elas que elas vão ter o abdômen tanquinho. E aí você não tem que focar na razão das pessoas. A venda ela acontece no emocional. A venda acontece no emocional das pessoas. Se você quer vender, você não tem que se preocupar em mostrar que o seu treino é uma série de 3 de 10, uma série de 3 de 15. Não. Você tem que focar no emocional das pessoas. Agora, você quer aprender como mexer no emocional das pessoas? Eu vou te ensinar.
Primeira coisa que você precisa entender. Qual é o seu avatar? Raika, o que é avatar? Meu Deus do céu. Não é aquele filme não, Avatar, tá? Avatar no marketing a gente chama é o seu público, seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é a pessoa que você quer alcançar? Quem é a pessoa que você quer atingir? E você precisa saber definir dentro disso qual é o seu nicho. A gente sabe, né? Isso aqui só tem profissionais de educação física. A gente sabe que o nicho de todos nós é fitness, porque a gente é profissional de educação física. Se a pessoa, sei lá, ensina sobre ganhar dinheiro, sobre marketing, sei lá, o nicho da pessoa é outro. É um nicho, sei lá, de empreendedorismo. Se a pessoa vende bijuteria, é um outro nicho. Então, o nicho ele é como se fosse uma categoria maior. E dentro desse nicho, há os subnichos, tá bom? Subnichos. Raika, o que são subnichos? Por exemplo, dentro de fitness, nós temos o subnicho de emagrecimento, o nicho de musculação, o subnicho de pilates. Então, são subnichos dentro de um nicho. Fitness é o nosso nicho. O subnicho é emagrecimento, musculação, pilates. Aí você precisa escolher um subnicho. E aqui mora o erro. A pessoa ela acha que quanto mais subnichos ela tiver, mais ela vai ganhar dinheiro. Não. Quanto mais você quiser focar em emagrecimento e em musculação, menos você vai conseguir destrinchar a musculação. Entender realmente cada detalhe, ler vários artigos, entender sobre o assunto. Se você focar na musculação e no emagrecimento, você vai entender menos profundamente sobre emagrecimento. Isso eu não estou falando que você não pode entender sobre os dois, pode, mas você vai levar mais tempo. Aqui há uma distribuição de energia e a sua energia precisa ser única e exclusivamente em uma coisa. E a prova disso é que, cara, se você trabalha com emagrecimento, você pode fazer treinos ensinando as pessoas a emagrecerem. Depois você pode dar dica. Fazer treino é uma coisa, dar dica é outra. Dar uma dica ensinando as pessoas a emagrecerem. Depois você pode responder uma pergunta, igual eu tenho feito lá no Instagram do Hitbox, e toda semana eu respondo umas 2 perguntas em texto. Responder uma pergunta do seu cliente sobre emagrecimento. Depois, sei lá, você pode fazer um sketch, igual eu tô fazendo agora no Hitbox, sobre emagrecimento. Uma sketch é o quê? É um mini teatro. Quem viu lá um personagemzinho lá, que eu tô lá com a minha mulher e tal, no Instagram do Hitbox, toda semana agora eu vou postar. E quanto mais profundo você for nisso, mais a sua audiência vai te ver como uma autoridade. Agora você pensa, você tem que fazer toda semana isso, e eu vou te falar, não é só fazer, é a constância. Cara, se você resolve fazer treino, toda semana você tem que fazer os treinos. Se você resolve responder pergunta, toda semana tem que responder pergunta. Se você decidir fazer um vídeo de dica, toda semana tem que fazer um vídeo de dica. Se você resolve fazer sketch, toda semana tem que fazer um vídeo de sketch. Só aqui tu tem 4 conteúdos. Agora, se você vai trabalhar com musculação, já não são 4, são 8. Eu quero fazer musculação e pilates. Já não são 8, são 12. E eu vou te falar, vai ficando insustentável. Porque além disso aqui, tu tem que responder direct, tu tem que pensar em novas campanhas, tem que pensar em novos treinos, tem que estudar. E eu vou te falar, se torna mais difícil. Então escolha um nicho e se aprofunde nesse nicho. A sua audiência precisa te ver como uma autoridade em algum dos nichos. Então se você quer ser personal trainer, cara, seja o melhor personal trainer. Estude tudo sobre isso. E vai ser muito mais fácil de você começar a ganhar dinheiro nessa área, tá bom? Uma outra coisa, você precisa entender qual o tamanho aproximado do seu nicho. Qual o tamanho aproximado do seu nicho? Qual o tamanho? Quantas pessoas tem para você alcançar? Eu fiz uma pesquisa e no Brasil há 209 milhões de habitantes. Desses 209, 140 milhões são usuários de redes sociais.
Logicamente que, cara, todas as pessoas precisam praticar atividade física? Precisam. E nós temos aqui um público muito grande para alcançar. Só que 140 milhões dessas pessoas estão no online. E eu te pergunto, quantas pessoas tem na sua cidade? Quantas pessoas tem na sua cidade? Às vezes tem, sei lá, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, beleza. É 300 mil habitantes na sua cidade contra 140 milhões de pessoas que têm o telefone, que usam redes sociais no Brasil. Ou seja, a atenção das pessoas está no digital. Quanto mais você souber se vender no digital, mais você vai ganhar dinheiro. Agora as pessoas são todas obrigadas a irem para o digital por conta dessa crise. Mas você não pode parar por aí. Uma outra coisa que você precisa entender. Quais as principais dores dos seus clientes, das pessoas que você quer vender, as pessoas na qual você quer alcançar. E eu vou te falar, a maioria das pessoas que treinam hitbox, elas possuem uma baixa autoestima. As pessoas não se sentem bem, não se sentem bonitas. E quando eu vou vender para elas, eu falo isso. Fala, se você não se sente bem, você vai começar a se sentir bem. Se você não se sente bonita, você vai começar a se sentir bonito. E a maioria delas também sentem o quê? Dores no joelho. As pessoas sentem dores no joelho. Elas podem treinar? Elas não podem treinar? Então é algo que você tem que esclarecer isso para as pessoas que você quer vender, que você quer alcançar. A maioria das pessoas, elas dizem que tem muita preguiça. Como é que você vai ajudar as pessoas a combater a preguiça? E aí é onde entra os grupos de WhatsApp. Tem várias formas de você alcançar o seu cliente. Só que antes você tem que levantar todas as dores dele. Tipo, o que incomoda ele, o que atrapalha ele, o que faz ele não praticar atividade física. Você precisa levantar tudo isso e nas publicações semanais que você faz na sua página, você tem que ir matando todas essas objeções. Tem que fazer uma postagem falando do porquê que vai melhorar a autoestima dele, porquê que ele vai começar a se sentir mais bonito. A pessoa sente dor no joelho, pode treinar, não pode treinar? Se pode, por que que pode? Automaticamente, na cabeça das pessoas há muitas objeções. E aí você vai começando a quebrar as objeções para você ir alcançando um maior número de pessoas. Então se você explica o porquê que uma pessoa com dor no joelho pode, ela vai entender e a chance dela comprar de você é maior. Se ela tem preguiça, você tem que quebrar essa objeção. Não, eu vou te ajudar. Todos os dias eu vou estar lá no grupo do WhatsApp te dando dica, te orientando, te ajudando, te dando bom dia. Você precisa quebrar as objeções e levantar as dores das pessoas que você quer alcançar para que você consiga vender para elas. É isso que eu faço, tá? Aí você tem que entender o que dá medo nas pessoas que você quer vender. E muitas pessoas, elas têm medo de nunca conseguirem emagrecer. Em uma das aulas que eu dei, teve uma pessoa que falou assim, eu sempre fui gordinha, minha família toda fala que eu nunca vou emagrecer. Essa pessoa, ela comprou meu programa. E eu falei pra ela, isso não existe. Se você fizer tudo o que eu vou te ensinar, tudo o que eu vou colocar você pra fazer, eu te garanto que você vai emagrecer. Eu te dou certeza absoluta. Então é isso que você tem que fazer com o seu público. Tem que mostrar pra ele o porquê, tem que levantar os medos dele e mostrar pra ele o porquê que esse medo pode ser quebrado. Então, mostra, ele tem medo de nunca emagrecer? Então, mostra que isso é uma inverdade. Uma outra coisa, as pessoas têm medo de morrer. E elas vão morrer? Vão. Se praticar atividade física, vai morrer. Se não praticar atividade física, vai morrer mais rápido? Vai morrer mais rápido, com certeza. Então você tem que mostrar para ela que a atividade física vai ajudar ela a não morrer. Ou seja, ela vai viver mais, vai viver melhor. E olha, há várias formas de você mostrar isso para as pessoas. Você tem que parar, pensar e pensar numa forma de mostrar isso para as pessoas da melhor maneira possível, de forma que convença elas de que você sabe do que você está falando, para elas comprarem de você.
Uma outra coisa que você precisa entender. Quais são os perigos que eles não enxergam? Tem muitos perigos? Tem. Porque a pessoa que não treina, aumenta a chance dela ter câncer. Aumenta a chance de ter diabetes. Aumenta a chance de ter hipertensão. E isso é um perigo? É um perigo. E quando você começa a mostrar esse perigo para as pessoas começam a comprar mais de você. Porque a pessoa que não treina, ela tem a maior chance de desenvolver diabetes. Por quê? Por vários motivos. Porque ela come muito, daqui a pouco vai criar uma resistência. A pessoa tem chance de ter hipertensão? Muita chance. Então você tem que mostrar tudo isso para o seu público. É por isso que você é um profissional de educação física. É por isso que você não é um professor de outra coisa, sei lá. Tu não é só um professor de dança. O professor de dança não precisa saber dessas variáveis. Por quê? Porque ele não está mexendo com treinamento de intensidade. Ele está mexendo com um treino moderado e tal, uma atividade mais leve. Agora você é profissional de educação física. Você precisa entender todas essas variáveis para você ensinar para o seu público. E quando você começa a mostrar isso para o seu público, você começa a vender mais para o seu público. E aí você precisa entender o seguinte, ó. Quais as oportunidades que ele vai ter ao comprar de você? Quais são as oportunidades? E para isso você precisa ter uma boa super promessa. Raikal, o que é uma super promessa? Cara, a super promessa é o segredo. A minha super promessa no meu programa de Hitbox em casa é a seguinte: como emagrecer até 12 quilos em 2 meses. E eu mostro para as pessoas como eu faço elas emagrecerem 12 quilos em 2 meses de forma divertida. Porque é isso que o Hitbox faz. Hitbox faz as pessoas emagrecerem rápido, se divertindo. Por quê? Baseado na metodologia que o Hitbox tem. Então eu te pergunto, qual é a sua super promessa? Você precisa ter uma super promessa, porque as pessoas vão comprar de você se você mostrar algo palpável para elas. Então, cara, vem treinar comigo musculação, que eu vou deixar o seu corpo definido. Vou deixar o seu abdômen tanquinho. Isso é uma super promessa? É uma super promessa. Vem treinar comigo que você vai melhorar a sua autoestima e eu vou fazer você ter o corpo que você deseja. Vem treinar comigo, ó. Treine comigo que você vai emagrecer 10 quilos em tanto tempo. E dá um prazo para a pessoa. Mostra para a pessoa, dá uma super promessa para a pessoa. Quanto mais forte for essa promessa, e não só ter uma promessa forte, mas uma promessa que seja real. Então eu falo para as pessoas assim, como emagrecer até 12 quilos em 8 semanas, em 2 meses. E aí eu coloco um monte de gente falando, eu emagreci 8 quilos em 2 meses. Eu emagreci 12 quilos em 2 meses. Eu emagreci 15 quilos em 2 meses. Eu emagreci 5 quilos em 2 meses. Porque é até 12 quilos. Então 5 quilos é até 12? É. Porque a gente sabe que tem o princípio da individualidade. Cada pessoa responde de uma forma, cada corpo vai responder de uma forma ao estímulo. Então, você precisa ter uma boa super promessa para você alcançar as pessoas. E aqui eu estou te dando a pontinha do iceberg. Porque nas outras 2 aulas é que eu vou te mostrar como reter essas pessoas, trabalhar de forma com que essas pessoas fiquem loucas pelo seu produto, e na terceira aula eu vou te ensinar como você vai vender isso. Então você precisa entender tudo isso aqui antes de você chegar a vender. Por isso que é muito importante você acompanhar as 3 aulas, tá? E aí, você precisa ter bem claro uma coisa. Quem é você? O seu cliente precisa ter bem claro isso aqui, ó. Quem é você? Quem é você? A maioria das pessoas sabem que você é apenas um profissional de educação física. Se você é estudante, você é um profissional de educação física? É. Só que a maioria das pessoas sabem que você é um profissional de educação física. E isso não é suficiente para as pessoas comprarem de você. Tá bom? Não é suficiente. E olha, eu preciso que você tenha cuidado de uma coisa, ó. Tenha cuidado com credenciais. Raikal, o que são credenciais? Pós-graduação, mestrado,
Ah, eu sou um doutor em educação física. Tenha cuidado com isso, porque é o seguinte, isso aqui não é suficiente para vender. Não é suficiente. Você falar para as pessoas que você tem uma pós-graduação, não é suficiente para vender, porque tem muito profissional que tem pós-graduação. E tem muito profissional que tem pós-graduação e não consegue entregar resultado. Tem muito profissional que tem mestrado e não consegue entregar resultado. Então, só isso aqui não é suficiente para convencer a pessoa a comprar de você. Você precisa ter muitos outros recursos para você fazer as pessoas comprarem de você. Eu não tenho nenhuma pós-graduação, eu não tenho mestrado, eu não tenho pós, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada. E no meu 5º semestre de faculdade eu já recebia 10 mil, 15 mil. Mais do que muitos professores que eu tinha na faculdade. Por que, Raika, tu fala isso? Porque eu perguntei para eles. E eles me falaram o quê? Que um professor com mestrado ganha R$55 a hora. E um professor com doutorado ganha R$65 a hora. Eu perguntei pro professor da minha faculdade. E aí eu fiz um cálculo. Falei, caramba, o cara trabalha 4 horas por dia. Caramba, ganha só isso aqui por mês. Ah, ele trabalha de manhã e de noite. Caramba, trabalha de manhã e de noite e ganha só isso aqui por mês? E aí, eu vi que no final, eu ganhava mais do que a maioria deles. Porque eu soube aplicar muito bem isso aqui antes mesmo do Hitbox. Eu já dava aula dentro de academia, ganhando 10 mil por mês dentro da academia, trabalhando 2 horas por dia. O dia que você fizer a mentoria do Hitbox, que a gente tem, a mentoria para profissional de educação física, tu vai entender como era que eu fazia isso. E aí é o seguinte, ó. Uma coisa que você precisa ter, que eu já falei até, você precisa ter resultado. A sua credencial, ela pode, tipo, se você tem uma pós-graduação, ela não vai adiantar muito se você não tem resultado. Cara, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício. Ah, tenho pós-graduação em nutrição esportiva. Tá, mas cadê os resultados baseados na sua pós-graduação? Aí vai valer. Cadê os resultados baseados no seu mestrado? Tá? E tem 2 formas de você mostrar resultado. Tem os resultados em você, sei lá, tu escolheu o nicho de emagrecimento e aí você emagreceu. É um resultado forte? Pô, pra caramba. Tu vai lá mostrar sua rotina, mostrar que você emagreceu, mostrar que o seu corpo é legal. Vai ajudar as pessoas a comprarem de você? Muito. Agora, um resultado mais forte ainda são os resultados dos seus clientes. É muito mais forte. Mais forte do que o resultado em você. Porque quando você tem várias pessoas que emagreceram através de você, é mais fácil das pessoas comprarem e das pessoas verem você como autoridade. Quando você tem várias pessoas que tiveram resultado através de você, mais forte, porque aqui você começa a ter vários antes e depois. Vários antes e depois de pessoas. Você começa a ter vários depoimentos das pessoas. As pessoas falam, não, eu treinava Hitbox e, cara, comecei, pra ter ideia, no Hitbox, antes dessa quarentena, eu fazia uma live toda quinta-feira com um aluno de Hitbox. Toda quinta-feira. Eu pegava e entrevistava ele. E ele falava como foi que ele emagreceu, ao vivo, sem filtros. Ah, eu comecei a treinar Hitbox. Você fazia dieta? Não, não fazia dieta. Treino 2 vezes na semana e emagreci 15 quilos sem fazer dieta, comendo bolo, tomando refrigerante. As pessoas dizem isso lá. Real. Por que eu fazia live? Porque eu queria aumentar a veracidade da coisa. Lá a pessoa está sem filtro. Lá não tem textinho decorado. Lá a pessoa mostra na real o que ela está fazendo, ou se ela teve resultado ou não. Ela mostra na real. Então é o seguinte, se você não tiver resultado, é possível ainda você vender bem? É, desde que você tenha uma argumentação lógica. Raikal, o que é uma argumentação lógica? Uma argumentação lógica é tipo assim, cara, por que você vai emagrecer, por exemplo? Porque os artigos mostram que se você treinar HIIT, você vai emagrecer. Por quê? Porque isso vai acelerar o seu metabolismo, vai aumentar o seu gasto calórico. E aumentando o seu gasto calórico, você começa a queimar mais gordura. E essa gordura vai queimar por até 48 horas após o exercício. Isso é argumentação lógica. Agora, muito mais forte do que essa argumentação lógica são os resultados dos seus alunos e os resultados do seu cliente. E aí você precisa estar trabalhando isso na sua rede social, por quê? Porque a atenção das pessoas
está no digital. No digital. Se você fizer isso, toda essa argumentação na sua rede social, lá já tem mais de 140 mil pessoas. Eu sei que às vezes você tem 10 mil seguidores, tem 1.000 seguidores, tem 2.000 seguidores. Não importa quantos seguidores você tem. Não importa quanto. Se você tem 2.000 seguidores, por exemplo, e você tem 100 alunos desses 2.000, você vai ganhar muito dinheiro. Pode ter certeza. Vamos fazer um cálculo? Se você tem 100 pessoas, sei lá, você tem 2.000 seguidores. 100 desses 2.000 te paga R$50 por mês. Sabe quanto isso vai dar? R$5.000 por mês. Então você precisa, tem certeza que você precisa ter 20.000 seguidores? 10.000 seguidores? 5.000 seguidores? Não. Se você tiver 100 clientes pagando R$50 por mês, dá R$5.000. Se você tiver 200, R$10.000. E eu vou te falar, tem profissional de educação física que estudou 4 anos, é formado e ganha R$2.000 por mês. Então, a primeira coisa que você precisa entender, essa estrutura precisa estar dentro da sua rede social para você começar a vender. E foi isso que eu fiz para fazer mais de R$20.000 em um dia. E olha, esse é o máximo que eu consigo entregar nesse curto espaço de tempo. Nesse vídeo de hoje eu expliquei o que você precisa entender no seu cliente. O seu cliente, ele é o segredo do seu negócio. O que você precisa entender nele para você ensinar, para você começar a vender para ele. Na aula que vem eu vou te ensinar como mexer com a emoção dessas pessoas e vender para elas baseado em emoção. Entenda, venda é emoção. Você não precisa se esforçar, você não precisa pedir, você não precisa nada. Você só precisa usar os gatilhos certos, as palavras certas e as estratégias certas para convencer as pessoas. A próxima aula é uma aula muito forte e que faz muito parte desse processo para que você tenha muito resultado. Eu só vou te pedir uma coisa agora, para você entrar aqui na nossa comunidade no Facebook, que mais tarde eu vou fazer uma live lá para tirar dúvidas relacionadas à aula de hoje. Então se você ficou alguma dúvida aí, anota todas as dúvidas e vai lá para nossa comunidade no Facebook, que eu vou estar lá tirando todas as dúvidas de vocês e ajudando todos vocês. Porque olha, esse aqui é o primeiro passo para você fazer 20.000, 100.000 igual eu fiz. Deixa eu pegar de novo. R$100.000 em um dia e você ter muito resultado. Então, aguardo você na próxima aula. Vem com a gente, porque na quarta-feira eu vou disponibilizar a segunda aula e ela está imperdível. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bia Hollenberg, eu sou coach staff no estado do Rio de Janeiro e vim contar para vocês como é que eu consegui salvar o meu mês agora nessa fase de quarentena, isolamento social que a gente está passando. O Raiká fez uma live com a gente no final de março e deu a ideia do desafio, que seria a gente vender a live Hitbox, né? Usar a live para receber, porque a gente trabalha com hora-aula, as academias estão fechadas, então tá todo mundo passando sufoco esse mês. E eu não sabia como fazer, eu achava que não ia ter clientes suficientes para conseguir me virar esse mês. Daí, nós que já fizemos o desafio em janeiro, que eles também lançaram, que foi o desafio do biquíni, 21 dias treinando Hitbox, falei, bom, vou adaptar o conselho do Raiká, que seria vender a live do Hitbox, de acordo com a audiência de cada um, né? E vou oferecer a Hitbox 21 dias comigo, treinos de segunda a sexta. Mas que valor eu poderia passar, né? Daí eu falei, bom, nessa fase, eu não sei se eu vou ter nem 30 pessoas, talvez nem 20, só minhas alunas que já conhecem. E eu falei, bom, vou fazer R$29,90, R$29,99 na verdade, R$30. E vou lançar o desafio. Daí no sábado à noite eu fiz uma postagem, onde eu vendia o desafio Hitbox, emagreça até 10 quilos em 21 dias comigo. E no dia seguinte, aí eu montei um grupo VIP no WhatsApp e dentro desse grupo as pessoas foram entrando. E no dia seguinte, às 11 horas de domingo, eu lancei a oferta.
E aí na oferta eu explicava direitinho como iria funcionar, o valor de R$ 29,99 e as duas opções de pagamento, que seria débito, a transferência bancária, ou cartão, através de um site que o Raiká indicou pra gente. E, pra minha surpresa, eu tenho 105 pessoas no meu grupo. Ou seja, eu consegui fazer R$ 3.000 em um dia. Em 24 horas de desafio de venda, eu consegui R$ 3.000. Graças a Deus, salvou meu mês. E o Hitbox é isso, o Hitbox é apaixonante. Então as pessoas se apaixonam na primeira aula, na primeira live, que é o momento que a gente está passando. Olá, gente, hoje o meu recado vai pra galera do Hitbox. Tô aqui pra contar uma experiência maravilhosa que aconteceu comigo, tá? Semana passada o Raiká fez uma live com todos nós coaches explicando como poderíamos driblar essa quarentena, né, fazendo aulas online. E eu, assim como muitos, acho que eu estava desanimada, assim como muitos. E só ontem eu decidi colocar em prática esse projeto. Na realidade, antes de ontem, na terça-noite, eu comecei a fazer as minhas divulgações e decidi que na quarta, né, ontem, dia 8, eu iria começar a divulgar, postar, né, nessa estratégia para ver se isso salvaria o meu mês. E de ontem para hoje nós conseguimos 47 clientes só com a divulgação em redes sociais. Eu botei um preço bem baixo de R$35, mas eu tenho certeza, gente, que se eu tivesse apostado num valor mais alto eu também teria conseguido, né? Então daqui para mais tarde eu vou bater a meta de 50 pessoas em 24 horas. E quero dizer que eu vou iniciar na segunda-feira pós-Páscoa, que essa promessa pós-Páscoa sempre funciona. E a gente sabe que o Hitbox ele entrega todo o resultado que a gente vai prometer. E é isso. Até lá eu espero bater a minha meta de 70 pessoas. Faltam apenas 23 clientes para que isso aconteça. E façam as contas aí, 35 vezes 47, né? Já dá um bom dinheiro, que eu tenho certeza que a gente não consegue em outro emprego, ainda mais trabalhando em casa, no home office. E sem abandonar os nossos clientes, né? Então apostem, né? Não fiquem para baixo, sejam otimistas. Não é porque muita gente está passando por problemas financeiros nessa quarentena que a gente vai deixar de conseguir vender. Como ele disse, a gente só vai saber se as pessoas vão comprar ou não oferecendo, né, a venda. Então é isso, beijo.